Salve família, como é que vocês estão? Mais um dia de trabalho que se inicia, hoje é sexta-feira e teremos uma manhã agora cheia de pacientes pela frente e na parte da tarde temos alguns atendimentos na clínica. Então eu decidi fazer uma coisa diferente hoje. O que vocês acham de me acompanharem um pouquinho na minha rotina de trabalho, me acompanharem a caminho dos pacientes e aí a gente vai trocando algumas ideias interessantes sobre fisioterapia. O papo que eu quero trocar hoje com vocês é sobre objetivos com os seus pacientes e, por exemplo, situações nas quais o objetivo do paciente não corresponde com as necessidades estruturais e funcionais dele. Delicado, né? Então, beleza. Então, vem me acompanhando que a gente vai ter hoje um dia super cheio pela frente. A vantagem de fazer um vídeo assim um pouco mais nessa pegada de vlog, digamos assim, é que as coisas vão acontecendo e a gente vai tendo ideias do que conversar, né? Por exemplo, eu agora tô passando numa via expressa que é basicamente o quilômetro mais caro da América Latina e que se chama Transolímpica aqui no Rio de Janeiro. E todos os dias eu preciso passar por essa via para poder chegar rapidamente aos meus atendimentos. Senão eu teria que dar uma volta muito grande e, enfim, isso comprometeria muito tempo de deslocamento. Então, se a gente for parar para pensar, isso se torna um custo fixo, né? Se todos os dias eu tenho que gastar esse pedágio para poder trabalhar, isso se soma aos meus gastos mensais de trabalho, eu tenho que calcular isso. Então o que você acha, o que vocês acham da gente depois fazer um vídeo sobre os gastos que nós temos para poder trabalhar com qualidade de vida? Né, os custos de deslocamento, os custos para nós mantermos a nossa prática profissional ativa, contando já com taxas como, por exemplo, a própria anuidade do Crefito, alimentação, deslocamento. Me deixa aqui nos comentários se vocês acham isso um tema interessante para os vídeos. Muito bem, primeiro atendimento do dia foi caso clínico, trauma raquimedular, nível T8, EISEA C. Quais as posições de trabalho Melhorar o seu astral. Quais as posições de trabalho você adotaria com esse paciente? Hoje eu trabalhei com ele em decúbito dorsal, decúbito lateral, ajoelhado, semi-ajoelhado, de pé. O que vocês acham que dá para fazer com um paciente desses? Me deixa saber. Vamos para o próximo. Falta pouco agora para acabar a primeira leva de atendimentos do dia, né? Depois, agora desse próximo paciente, temos horário de almoço e vamos começar a atender na clínica. Até agora já atendemos paciente vítimas de AVC, já atendemos pós-operatório de artrodese lombar, já atendemos pacientes com dor crônica. E eu quero deixar uma pergunta para vocês antes de entrar para esse próximo atendimento, que é sobre artrodese lombar. Qual tipo de exercício é contraindicado nesse paciente de pós-operatório de artrodese lombar? Pós-operatório imediato, tá bom? Me deixa saber e vamos embora para o próximo atendimento. E aí, família? Bom, então todos os atendimentos da manhã realizados. Agora chegou a hora de fazer uma pausa para o almoço e, na sequência, dar continuidade aos atendimentos agora na clínica. Vou continuar o assunto que eu puxei com vocês de manhã, que é o que você faz quando os objetivos do paciente eles não correspondem com a realidade, ou então quando esse paciente ele não deseja trabalhar certos tipos de exercícios, quando esses exercícios são muito importantes para o quadro clínico de uma maneira geral, do ponto de vista estrutural e do ponto de vista funcional também. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu atendo um paciente que teve lesão medular já há muitos anos atrás. E a lesão medular dele foi um pouco alta, comprometeu os membros inferiores de maneira severa. É uma lesão incompleta, mas é uma lesão severa. Bom, esse paciente ele tem no seu fisioprognóstico a capacidade de voltar a andar, com suas limitações e com as suas particularidades. Por exemplo, atualmente esse paciente ele consegue deambular com auxílio de andador, com auxílio de muletas e de uma terceira pessoa, é possível também.
Contudo, ele nunca foi um paciente que teve uma disposição para trabalhar membros superiores e tronco. E aí isso se torna um pouco complicado de trabalhar, né? Porque o tronco e os membros superiores, eles são importantíssimos para que esse paciente ele consiga deambular de maneira adequada. E aí, o que eu sugiro para você, caso você, terapeuta, tenha esse tipo de experiência? Trabalhe com educação. Esse paciente ele precisa ser educado. Eu jamais teria a capacidade de conseguir ajudar esse paciente a retornar, por exemplo, a caminhar, se ele não fosse capaz de controlar bem o tronco, de ter membros superiores fortes para auxiliá-lo com esses dispositivos, com essas órteses, né, com as muletas e com o andador. Então, sugiro para vocês que, caso vocês se deparem com esse tipo de situação, vocês trabalhem educação clínica com o paciente de vocês, explicando da melhor maneira possível os objetivos que esse paciente precisa alcançar para que ele alcance a sua meta desejada no final da estrada, né? Como a gente sempre conversa, a beleza e a virtude está no meio do caminho. Muitas vezes os pacientes eles têm anseios e eles não entendem clinicamente os pré-requisitos para que ele alcance esses anseios. E cabe a nós, fisioterapeutas, explicarmos para eles da melhor maneira possível. Não fique chateado com esse paciente, porque ele realmente não entende clinicamente a importância de trabalhar determinado segmento corporal, que não é o que foi acometido diretamente pela lesão. Então, tenham isso em mente, beleza? Agora eu vou almoçar e eu volto para falar com vocês daqui a pouco. Um abraço. Bom, pessoal, é isso aí. Então, o papo principal que eu tinha para bater hoje com vocês era esse, sobre os objetivos do seu paciente não coincidirem exatamente com as condutas terapêuticas que você está traçando para ele. Tenham isso em mente, isso é muito comum de acontecer, então cabe a você educar o seu paciente para que ele entenda a necessidade real de todas as condutas que você propõe para ele, beleza? Agora eu vou me trocar para começar os meus atendimentos da parte da tarde. E aí, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Eu já tô quase pronto para começar a trabalhar, mas eu já ia esquecendo de te pedir uma coisa. Não se esquece de dar um like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. Se possível, compartilha com seus amigos para fazer com que esse conteúdo ele alcance mais fisioterapeutas como eu e vocês. Tá bom? A gente se vê na próxima.